Atenção! As grades são para evitar que o YouTube derrube o vídeo. Com uma pequena doação para apoiar o canal, você terá acesso ao canal privado do Telegram com os treinos livres, classificação e corrida da Fórmula 1. Também terá acesso às classificações e corridas da Fórmula 2. Acesse o primeiro link do comentário fixado ou escaneie o QR Code. Se tiver alguma dúvida, confira o tutorial de como acessar o grupo privado do Telegram no segundo link do comentário fixado. Em final de semana, 74 anos da Fórmula 1, o mundo girando e os destinos da Fórmula 1 chegando. O primeiro destino é exatamente o Bahrein. Essa primeira etapa da temporada, circuito com 5.412 metros. A aproximação aí do helicóptero mostra a área desértica, onde foi construído esse circuito. A primeira corrida no Oriente Médio. Daí para a animação virtual, você vê os setores, a quantidade de tempo ali, de percentual 74% do pé cravado no acelerador, são 15 curvas, velocidade máxima 327 km por hora, e desse diagrama do circuito saímos para o diagrama dos pneus C1, C2 e C3. Rapaziada, guardou o C1, hein? Guardou o C1, só 2 joguinhos de C1 guardaram o C1. Ontem andaram com pneu médio e com pneu macio, fizeram muitos testes de velocidade, também de durabilidade. Mais uma vez a gente tem essa imagem aí do helicóptero se aproximando daí da pista do circuito do Bahrein, o circuito barenita, que vai abrigar a primeira etapa da temporada. Tô aqui com o Max Wilson. Ontem Hamilton mais rápido, tivemos Hamilton, Russell e Alonso. Depois Sainz, Piastri e Verstappen na 6ª posição, reclamando muito em relação às trocas de marcha, principalmente quando as trocas eram para baixo. O Max Verstappen reclamou demais. Nesse momento, 20 graus a temperatura no ambiente, 34 na pista, 32% a umidade e o vento a 12,6 km por hora na direção noroeste. Aliás, na direção nordeste. O Max Wilson, um grande abraço para você. O que você está esperando para esta sessão? Será que ontem os espectadores, os torcedores, os amantes da Fórmula 1 que tiveram o Ricardo na primeira sessão e Hamilton na segunda, já podem imaginar uma Fórmula 1 mais mexida, mais competitiva? É sempre um prazer estar contigo, meu amigo, meu irmão Max Wilson. Bom dia, meu irmãozão Sérgio Maurício, bom dia, Mari, bom dia a todos. Olha, todas as expectativas que nós começamos a criar desde o final do ano passado vão ser respondidas hoje, né, Serginho? Agora não tem mais esconder o jogo, não tem mais carregar mais combustível. Hoje nós vamos descobrir a realidade, mas a realidade é o seguinte, eu acho, já que a gente já pode chegar a algumas conclusões. Primeiro, que algumas equipes evoluíram, né, como é o caso da Mercedes. A gente viu as entrevistas, né, dos pilotos ontem, depois dos treinos, eles muito mais positivos em relação ao carro, comparando aos carros da Mercedes nos últimos 2 anos. Agora resta saber, né, Serginho, se realmente o ritmo de classificação, principalmente da Mercedes, vai ser tão bom quanto dos carros da Red Bull. A Mercedes, ano passado, proporcionalmente tinha um carro que era mais competitivo em corrida do que em classificação, então acho que em função disso, ontem eles estavam andando com um pouco mais voltado para uma volta rápida do que, por exemplo, o carro da Red Bull, que era bom em tudo. Mas hoje, como eu falei para todos vocês agora, vamos saber quem é quem. Muito bem, o recorde oficial em corrida é do Pedro de la Rosa, o espanhol que guiou a McLaren 1:31.447. É um recorde antigo ainda, que é do ano de 2005. O recorde extraoficial em treino é do Hamilton no Q3 de 2020. Ele virou 1:27.2. Aí você está vendo o Carlos Sainz, que foi o 4º colocado ontem. A melhor volta dele foi 1:30.7. Que está mais leve, né, Serginho? Já em função de saber que não vai ser mais parte da equipe Ferrari a partir do final desse ano. E muitas vezes, quando o piloto já tem uma situação resolvida, ele fica mais leve, mais relaxado e, consequentemente, anda melhor. A gente está vendo aí Lando Norris, que da McLaren, né, que é uma das equipes com maiores expectativas para essa temporada. A McLaren, que ano passado teve um poder de reação impressionante. Na segunda metade do ano foi quem mais marcou pontos, com exceção do Verstappen. O Lando Norris ontem acabou não fazendo uma volta rápida, ficou na última colocação, mas isso não quer dizer que ela não está competitiva, enquanto o Piastri ficou na 5ª colocação. O Norris, na volta rápida dele, acabou errando e focou mais no acerto de corrida, que é a parte mais importante. Olha só o volante ali com várias informações. Nosso querido Felipe Jafone, que adora ver esses volantes, né, Serginho? Adora. Jafone estará no fim de semana em Goiânia acompanhando a primeira etapa. A narração do Luque, comentários do Felipe. A narração da primeira etapa
da Stock Car. Bom, a luz verde já está acesa, então já temos a regressiva dos 60 minutos. Eu quero só chamar a sua atenção, porque logo mais, a partir de 1h10 da tarde, nós teremos a Fórmula 2. Não é nessa prova de hoje, que é a prova sprint, que vai largar na pole position o Bortoleto. Ele larga na 10ª posição. Amanhã, sim, ele larga na pole position, na prova regular, na prova convencional. São 2 corridas sempre da Fórmula 2 no final de semana e você vai acompanhar ao vivo aqui mesmo no Band Esportes. Amanhã a corrida da Fórmula 2 é às 7h25, horário de Brasília. Sergio, eu vi uma entrevista ontem do Russell e do Hamilton, né? Os dois muito otimistas com o que eles sentiram do carro, mas eles falaram uma coisa que foi muito o que aconteceu ao longo do ano passado, que foi o seguinte: eles falaram assim, olha, a gente mudou algumas coisas no carro dos testes pré-temporada para os treinos de ontem e o carro melhorou muito mais do que a gente imaginava. Então a gente até comentou sobre isso ontem, né? Mercedes, ao longo dos últimos 2 anos, quando melhorava não entendia muito bem o porquê, quando piorava não entendia muito bem o porquê também. Ontem o discurso foi muito parecido por parte dos dois pilotos. Às vezes estava ruim e estava bom, e às vezes estava bom e estava ruim. É verdade. Albon com a Williams, né, que também é um carro que parece estar um pouco mais competitivo do que o ano passado. O Russell aí já pronto. O box já está aberto, já foram aí praticamente 2 minutos dessa terceira sessão de treinos livres, mas por enquanto ninguém na pista. Ninguém na pista, até porque a gente tem que chamar a atenção, a corrida ela acontece, tanto a prova de classificação quanto a corrida, no crepúsculo, no final da tarde, né? Sim. Então estão querendo poupar alguma coisa, economizar alguma coisa. Ontem já testaram nesse mesmo horário. A temperatura da pista estava mais ou menos nessa temperatura que está hoje e logo mais você vai ver a temperatura da pista cai muito. E ontem também eu vi, nessa mesma entrevista do Hamilton, ele muito otimista com o carro, ficou feliz tudo, mas ele diz que, por mais que o carro esteja muito melhor no caso do carro da Mercedes, ele acredita que ainda falta bastante para chegar no ritmo da Red Bull, sendo que a Red Bull ontem, pelo motivo que for, não foi tão competitiva, né, Serginho? Mas acho que todo mundo está achando que eles estão andando um pouco mais pesado, com um mapa de motor um pouco mais fraco para esses treinos livres, mas como eu disse agora há pouco, hoje a gente vai descobrir quem é quem. Olha a torcida aí de quem, Serginho? Da torcida da laranja do Max Verstappen. Vamos voltar para o circuito do Bahrein com você, Mariana Becker. Serginho, você sabe que a gente ouviu o Bortoleto, aí é tão legal a gente poder falar com pilotos brasileiros ainda na Fórmula 2, com esperança de chegar na Fórmula 3, 2 talentosos pilotos. Eu conversei com o Enzo Fittipaldi e pedi para ele me mostrar o capacete. E foi surpreendente, assim, a reação dele com a entrevista que eu fiz com ele agora, pouquinho antes de vir para cá. Mais uma vez eu dedico aqui essa transmissão à memória do Wilson Fittipaldi Júnior, o Wilsinho, filho do Barão. O Barão foi um precursor, o pai do Emerson e do Wilsinho, o Barão Wilson Fittipaldi. Ele foi um precursor em transmissões de corrida, né? Numa época em que não se transmitia pela televisão a corrida, nem se sonhava ainda. No final dos anos 60, ele já fazia transmissões de Fórmula 1. Ele teve a oportunidade de narrar o título mundial do próprio filho em Monza em 72. Quer dizer, eu posso imaginar a emoção disso tudo. E os dois que foram
grandes pioneiros. Eu volto assim um pouquinho no tempo, porque nós tivemos nos anos 50 o Chico Lange, que foi o cara que abriu, digamos assim, as portas do Brasil para o automobilismo mundial. Ele não foi campeão do mundo, mas ganhou algumas corridas, participou da equipe Ferrari, por exemplo, quer dizer, teve uma importância muito grande. Mas a partir do momento que os Fittipaldi foram para a Europa, primeiro o Emerson, depois o Wilson, e junto deles José Carlos Patti, e outros grandes pilotos brasileiros também foram para lá e não tiveram oportunidades, como os irmãos Fittipaldi tiveram, mas eles foram os precursores, foram os caras que abriram a porta. E o Wilson teve uma visão e um desejo muito grande de montar uma equipe brasileira. E aquilo ali era, a gente está vendo aí o Jack Stewart, que foi contemporâneo, foi grande rival do Emerson Fittipaldi, né? Campeão mundial em 69, 71 e 73, grande rival do Fittipaldi. E o Wilson teve essa capacidade de montar uma equipe brasileira. E eu me lembro daquela época, Max, em 75, muita gente debochava. Dizia, carro brasileiro, Fórmula 1 não vai ter carro brasileiro. E ele foi e colocou um carro brasileiro lá, um carro que chegou em segundo lugar num grande prêmio no Rio de Janeiro, no Autódromo Nelson Piquet. Chegou à frente de Ferrari, de McLaren, ficou 7 anos durante o período em que sobreviveu essa equipe, primeiro Copersucar, depois Skol. Né, os grandes patrocínios, a Copersucar era uma cooperativa de açúcar que não existe mais, e deu oportunidade de alguns pilotos como Chico Serra, por exemplo, Ingo Hoffmann, de estarem ali participando, estarem na Fórmula 1, quer dizer, então a importância, e é bom a gente ressaltar isso, porque muita gente mais jovem talvez não se lembre ou não tenha conhecimento dessa história. Muito importante a gente manter essa história viva, porque a gente viu ali aquele carro prateado, que aliás foi restaurado pelo nosso querido Ademar Cabral, que faz um trabalho maravilhoso também, e aquilo ali é um patrimônio do automobilismo brasileiro. Então a memória do Wilsinho, do Tigrão, ela tem que ser reverenciada, ela tem que ser cultuada como um cara pioneiro nisso tudo. Perfeito, Sérgio, essas colocações. E olha, essa história da equipe de Fórmula 1 é uma história de sucesso. Muitas pessoas colocam isso de uma maneira diferente, mas essa foi realmente uma história de sucesso. Um carro que foi construído ali à frente do Autódromo de Interlagos. Eu vi ontem, por um acaso, o Christian, ele tem um podcast muito legal junto com o Nelson Piquet, dizendo que eles levavam o carro, colocavam rodas de bicicleta, empurravam, puxavam esse carro no para-choque de uma Kombi até o Autódromo de Interlagos para testar. E você disse também, né, Sérgio, que essa equipe deu oportunidade, através do Wilson e do Emerson, para Ingo Hoffmann, para Chico Serra, e também deu a primeira oportunidade na Fórmula 1 para o gênio Adrian Newey, que começou na equipe Fittipaldi na Fórmula 1, ele já tinha feito outras coisas, mas realmente, olha só as pessoas que inclusive fizeram parte dessa história tão bonita, e eu concordo 1000% com você. A família Fittipaldi realmente, na minha visão, é a família mais importante do automobilismo brasileiro, porque eles de fato que abriram as portas para o automobilismo brasileiro, não só na Europa, rumo à Fórmula 1, e também, no caso do Emerson, nos Estados Unidos, na Fórmula Indy, que foi um pioneiro também. Então a gente só pode agradecer mais uma vez nossos sentimentos para toda a família. O Enzo fez, é muito legal e muito bonito ver até a emoção do Enzo, né? Falando do tio-avô e o Wilsinho, e vai correr com esse capacete lindo, né? Um capacete que para mim, falando um pouco do capacete, é lindo, e o do Christian é tão bonito quanto, que ele só pegou e inverteu as cores. O do Wilsinho é verde com amarelo, do Christian é amarelo com verde, a pintura simples, mas icônica, e que vai sempre estar na nossa memória com muito carinho. Aqui o abração também para o Christian, grande cara, um beijão para Rita Reis, que passou esses momentos muito difíceis, muito duros ao lado do Wilsinho, e que ele descanse em paz, e que nós jamais esqueçamos o trabalho, jamais esqueçamos a personalidade, o homem que foi o Wilson Fittipaldi. Vamos falar de Fórmula 1, vamos falar de Fórmula 1 2024, que o homem tá aí, ó. Ele tá ávido para empatar de novo, porque ele tem 104, 103, 104 pódios, 103 vitórias. Ele já não vence há um tempão, né? 2 anos. Arábia Saudita 2021 foi a última vez que ele venceu. Tá com fome ele, hein? E é o único carro na pista, hein? Foi sozinho pra pista. Lewis Hamilton marcou um 32,7. Serginho? Mariana Becker. Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção hoje e amanhã é que essa pista ela consome muitos pneus, né? E ela, enfim,
os carros, para sair dessas curvas lentas, eles acabam com a tração, desgastando muito a parte, né, os pneus traseiros, e por isso eles acabam ficando um pouquinho só acertados, assim, para ficarem um pouquinho mais dianteiros. Mas isso tudo eu estou falando por quê? Porque se a gente notar isso, uma coisa legal para vocês depois entrarem mais a fundo, dos jogos de pneus que sobraram, a expectativa é que eles usem todos os dois sets de pneus macios agora no treino livre 3, e aí deixa só 4 de macios para classificação, e sendo que um desses tem que ir para o Q3, né? Para quem está esperando ir para o Q3. Vai ser uma tarefa inglória conseguir manter tudo isso nessa pista que consome tanto esses pneus. Esse asfalto aí é de 2004. Exatamente, Mariana. E eu chamei a atenção que foram distribuídos jogos de pneus duros, o C1, né? Que é o branco, o pneu mais duro, só 2 jogos. E com certeza serão utilizados na corrida, né? É verdade, né, Serginho? E essa informação, como a Mari sempre com informações importantíssimas, né? O fato desse asfalto ser de 2004, Sérgio, explica bastante porque o recorde é até hoje do Pedro de la Rosa, com todo o respeito ao Pedro, que foi um piloto muito bom, que é de 2005. Porque o asfalto, quando é novo, ele tem uma aderência muito melhor. E um asfalto numa localidade como Bahrein, que é uma região desértica, com muito sol tudo, o asfalto sofre muito com isso, então realmente ao longo dos anos vai perdendo aderência, e é por isso que mesmo hoje em dia que os carros são muito mais rápidos do que os carros de quase 20 anos atrás, o recorde da pista ainda é do de la Rosa com a McLaren. É um dos recordes mais antigos que tem. Você sabe que a abrasividade, a Pirelli coloca aquela escala de 1 a 5, onde 1 é mais brando e 5 é mais forte, digamos assim. 6. A abrasividade dessa pista é 4. Tanto de estresse lateral quanto estresse frontal. E de freios também. Ela é uma pista que exige bastante freios, porque 74% da volta com o pé colado. Então quando tem que frear muito. É o que a Mari falou, né? Quando tem muita tração é porque tem muita freada. Então é realmente um desgaste em todos os sentidos. E o Leclerc aí pronto para ir para a pista também, assim como o Hamilton com pneu macios. Linda essa Ferrari, hein? Linda. Ferrari do Leclerc está na pista. Jean Alesi ali, que andou na Fórmula 1 de 89 a 2001. Jean Alesi, que tem uma das cenas mais legais, ele na época com a Tyrrell, disputando em Phoenix, se eu não me engano, 1990. com Ayrton Senna. O Senna passou, ele deu um troco com um carro muito menos competitivo. E o Jean Alesi, na minha visão, faz parte de um grupo de pilotos que é o seguinte: andou muito bem com carros não competitivos, e quando foi para grandes equipes ele não vingou. Ele foi para a Ferrari, depois ele acabou indo para a Benetton, logo depois que o Schumacher havia conquistado o bicampeonato de 94 e 95 e 96. A dupla da Ferrari, então, que era Alesi e Berger, foram para a Benetton, que ainda era um carro muito competitivo e realmente também não andou bem. Mas é um cara, eu tive um pouco de contato com ele, parece ser muito legal. Mas, de novo, andou muito bem com equipes pequenas e não tão bem com grandes equipes. 201 grandes prêmios, uma vitória apenas do Grande Prêmio do Canadá de 1995, guiando a Ferrari. Foi a única vitória do Jean Alesi, com seus 201 grandes prêmios, 32 pódios e 2 pole positions, os números do Jean Alesi. Aliás, quem a gente viu antes um pouquinho na transmissão foi o Alan Prost, também está presente, completou 69 anos essa semana. E se eu não me engano, 69 anos. O Leclerc vai completar a sua corrida 103 com a Ferrari e vai ultrapassar Rubens Barrichello, e vai ser o 5º que mais pilotou a Ferrari na história da Ferrari. E se ele ficar até o final do contrato dele, ele provavelmente vai passar para primeiro com o maior número de corridas pela Ferrari. E só falando dessa corrida do Alesi de 95, se eu não me engano, foi nessa corrida que foi o primeiro pódio de Rubinho Barrichello, na época com a Jordan ainda. O segundo pódio da carreira e o primeiro naquela temporada. Serginho? Fala, Mari. E o presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Bernd Sulayem, acabou de chegar aqui, faz 5 minutos, acabou de chegar aqui no autódromo. Muito bem, Bernd Sulayem, portanto, está presente no Bahrein. Hamilton tem 1:32:7 e só ele marcou tempo até agora. Os demais ali, o Sainz saiu agora, o Leclerc, o Joe, o Bottas, o Albon, o Magnussen. Aos poucos os pilotos vêm para a pista.
para experimentar, para testar alguma coisa ainda. Logo mais a partir de 12h50, o horário de Brasília, você acompanha conosco a classificação aqui na tela do Band Esportes. O Ben Sulayem vai se reunir com o Stefano Domenicali para tratarem desse assunto. Christian Horner. Carlos Sainz pulou para a segunda colocação, 3 centésimos mais lento que o Hamilton. A gente, né, vai descobrir na classificação realmente como é que está a competitividade dos carros, mas ontem foi muito legal, né? Se a gente vê ali Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, muito próximas uma das outras. Leclerc tem o melhor segundo setor, passou primeiro lugar, um 32,677 é o tempo de Charles Leclerc. Em menos de um décimo, os 3 primeiros colocados. Frederic Vasseur, novo não, já desde o ano passado, chefe da equipe Ferrari. Foram 2 mudanças que aconteceram no passado, a saída do Otmar Schaffnauer e a vinda do Bruno Fanini, que agora é o novo capo lá da Alpine, e a vinda também do Vasseur, que saiu da Alfa Romeo para ocupar o lugar da vaga do Mattia Binotto. E esse ano também, Gunther Steiner não está no grid, está sendo substituído. E a da Alpine foi um pouco diferente, né? Porque essa saída do ex-chefe da equipe da Alpine foi ao longo do jogo, né, Serginho? Que não é muito comum. Foi durante o fim de semana, né? Foi durante o fim de semana. Foi um fato completamente raro e inusitado que aconteceu na Fórmula 1. Sérgio Pérez aí. Com composto duro, o Sérgio Pérez indo para uma estratégia diferente nesse início de terceira sessão de treinos livres. O Joe também já marcou tempo, foi o quarto a marcar tempo, com 33,5. Fala, Mari. Olha, o Verstappen ontem, ele estava perdendo de reta para as Mercedes, Ferrari e Aston Martin cerca de 3 décimos de segundo. Por isso que as pessoas estão achando que, olha, o Pérez falando. I had a very nasty shift, upshift. Okay, have a good look. Pérez, assim como o Verstappen, reclamando das trocas de marcha, no caso do Pérez, para cima, não nas reduções. Mari. Talvez eles estivessem usando o modo de motor mais brando, né? Enquanto o resto da turma estivesse usando tudo. Isso a gente vai descobrir agora. Magnussen, um 32,4. Será? Vai com tudo o magnata. Lembrando que ontem o Hülkenberg foi muito bem, né? Ele terminou na 5ª colocação, se não me engano. Na primeira sessão foi uma decepção. Os dois tomaram praticamente 5 segundos do tempo do Ricardo. Mas depois, na segunda sessão, um bom treino da Haas. Pérez começou na Fórmula 1 em 2011. E olha, Serginho, o tempo do Pérez não é ruim. Ele está ali a 1 segundo e pouco do mais rápido até agora. Só que ele está com composto duro, não é nem o médio. Então, realmente, é um tempo competitivo para esse jogo de pneu. Está indo para o seu GP número 258. Tem 6 vitórias, 3 poles, 35 pódios. Estreou na Austrália em 2011. É de Guadalajara, 34 anos de idade. E das 6 vitórias, a primeira vitória dele foi exatamente a vitória no Sakir em 2020. Venceu também no Azerbaijão em 2021, Mônaco 22, Singapura 22, Arábia Saudita 23 e voltou a vencer no Azerbaijão também em 2023. E essa vitória, a primeira vitória dele nesse grande prêmio do Sakir, né, naquele anel externo, quase que desaposentou o Pérez, porque o Pérez naquela ocasião estava para sair da equipe Racing Point, não tinha muito
mercado para ele naquele momento, e aí ele fez uma corrida espetacular. Ele acabou sendo tocado pelo Leclerc na primeira volta, foi para a última e ganhou a corrida, lógico, deu uma certa sorte também. E o Stroll pula para a primeira colocação agora, Serginho. 1:32:3 é o tempo do Stroll. Então temos o Stroll em primeiro, Magnussen em segundo, Leclerc em terceiro, depois o Hamilton é o quarto colocado, Sainz, Hülkenberg, Norris agora pulou para terceiro, depois do Hülkenberg, Bottas, Pérez e Zhou. São os 10 que marcaram tempos até agora. E o Verstappen acaba de entrar na pista agora e vai utilizar também o composto duro. Uma estratégia diferente da Red Bull, né? Em relação às demais. O Pérez já colocou o duro e o Verstappen também. A classificação começa logo mais a partir de 1 da tarde, 12h50. Já estaremos aqui para as emoções da classificação, a primeira classificação do ano, o Grande Prêmio do Bahrein, na sua 20ª edição. Vamos um pouquinho com o Russell. Pulou para primeiro, 1:31:8. E aí vem o Verstappen. Vai para a última curva ali, vai para as curvas 14 e 15. Fez a 14, fez a 15, direção à linha de chegada, passou 1:33:2. 10º tempo para o Verstappen, uma posição à frente do Pérez. Perdeu ali um pouco a traseira o Norris. O Alonso acaba de fazer o melhor primeiro setor. Aparentemente muito competitiva também os carros da Aston Martin, né, Sergio? Já faz muito bem ontem. O Alonso ontem na primeira sessão de treinos livres, dentre os pilotos com composto médio, ele foi o mais rápido e agora andando muito bem de novo. Quem deu um bom salto agora foi o Albon. Foi para a 6ª posição, a 6 décimos do tempo do Russell. O Alex marcou 1:32:495. Alonso que tá doidinho por uma vaga numa das equipes, quem sabe a Red Bull, quem sabe a Mercedes. Pois é. E vem quebrando o cronômetro ali o Alonso, hein? Ele vem para ser o mais rápido. Melhores primeiro e segundo setores para esse que eu chamo carinhosamente de vovô garoto. Vem o Alonso para assumir a pole. Aliás, assumir a primeira posição. Passou, fez 1:31:582. O piloto mais rápido agora é o da Aston Martin. Mas diz que a tinta pesa muito no carro. Carro pintado vai andar mais lento. Esse verde maravilhoso da Aston Martin aparentemente está deixando o carro mais rápido. Mike Crack aí, chefe da equipe Aston Martin. E olha a diferença do Alonso para o Stroll, Serginho, 7 décimos de segundo. Você vê que entre o Alonso, que é o primeiro, e o Albon, que é o sétimo, estão todos no mesmo segundo. O Zhou caiu muito, ele foi para a 14ª posição, apesar de ter dado agora a sua melhor volta. Serginho. Mariana Becker. E o Lando já, ó,
Pérez. Still the upshift is really bad. O Pérez continua com o mesmo problema de troca de marchas para cima. Problema esse que já acompanhou os carros da Red Bull ontem. Mas pro Pérez é para cima e pro Verstappen é para baixo. Exatamente. Ele dá um shift, né? É. Por que não mistura então as duas caixas de marcha? Caixa no Lando, meio e bota continuando. Desculpa, Mari. Não, desculpa eu. Não, mas ontem o Max reclamou para cima e para baixo também, hein? Mas olha só, o Lando ele tá com bateria nova e central eletrônica nova. Quer dizer, já. Já começou? Você pergunta, mas já? Melhor tempo até agora, 1:31:05. Estamos na Eles primeira estavam muito meia hora. insatisfeitos. Perdão, eles estavam muito insatisfeitos, o Norris e o Piastri, com o carro, achando que o carro não estava rendendo o que eles esperavam, está um carro mais difícil de dirigir, e que essa pista é uma pista que evidencia muito as limitações da McLaren. A McLaren não é um bom carro para uma pista como essa, que tem curvas de lenta, enfim, isso dificulta ainda mais a vida deles. Bom pulo do Ricardo agora para a 10ª posição. Ian Lawson, piloto reserva da equipe Racing Bulls, um piloto que ano passado substituiu o Ricardo quando ele se acidentou no Grande Prêmio da Holanda. Pegou uma bucha. Pegou e andou muito bem, né, Serginho? Muito bem, muito bem. Foi um teste de fogo para ele e o Piastri aí, que ano passado Muitos fez... desacreditaram, inclusive eu, que ele ia conseguir andar bem. Ele andou O muito. Lawson? E olha só, saiu fumaça ali do motor Pois é. Mercedes, do carro do Piastri, hein? E os dois carros da Alpine ainda sem uma volta rápida. Ontem já não foram muito bem. O semblante dos pilotos não é muito positivo. E seria importante para uma equipe como a Alpine, uma equipe tão tradicional, vinda da Renault, né, Serginho? Uma equipe que pertence à Renault, que tem uma história maravilhosa na Fórmula 1, voltar a ter um carro competitivo. Foi a 4ª colocada em 2022. Desse grande prêmio? Não, ela foi a do 4ª campeonato, colocada no desculpa. campeonato Sim, sim, 2022. Renault, para mim, a primeira coisa que vem quando eu falo equipe Renault é aqueles carros da Renault amarelinhos, na época do Prost e Arnoux, os Renault Turbo, né, que foram os primeiros carros turbo na Fórmula 1. E também a gente não pode deixar de lembrar da última época de sucesso da Renault, que foi justamente quando o Alonso conquistou seu bicampeonato. Sim, exatamente. Em 2005, 2006. Tá aí o Alex Albon, o 7º colocado. Melhor tempo do Albon, 32,4. Olha, a exceção dos carros da Red Bull, Verstappen é 16º, agora o Pérez é 18º, e só eles foram com pneus brancos. Agora na pista, o Verstappen consegue melhorar a sua posição. Aliás, ele se mantém ali na 14ª posição, ele melhorou o tempo dele. São os dois únicos que estão com pneu branco, pneu duro. Sim. Isso, né, que a Mari trouxe essa informação, e muitas pessoas estão falando que a Red Bull está utilizando um mapa de potência moderado nessas sessões de treinos livres. Isso tem um pouco, né, às vezes esconder um pouco o jogo, mas muito mais do que isso, Serginho, as equipes têm que pensar desde a primeira volta do primeiro treino livre da primeira etapa, já na questão de economizar motor, porque tem um regulamento, né, que tem uma quantidade de 4 motores ao longo da temporada, e quando você ultrapassa essa quantidade, você tem que pagar penalizações. Então isso tem que ser controlado sempre. Então, se não tem necessidade, se as equipes conseguem ter uma leitura boa do carro usando um mapa mais brando de motor, é o caminho a ser seguido, e realmente usar um mapa de motor mais agressivo, onde o desgaste de motor aumenta, somente nos momentos que realmente valem a pena fazer isso. O Albon passou, não melhorou o tempo dele. Ele vinha até numa volta boa, mas não melhorou o tempo dele. E quem abriu volta agora foi o Logan Sargent, o companheiro de equipe do Alexander Albon, que nesse momento ocupa a 16ª posição. Uma recuperação de imagem, deu uma traseiradinha ali o Albon, logo no iniciozinho da reta. O que houve a conversar?
Eu não vi nada diferente. Aparentemente nada demais. Estou mostrando ali a abertura da asa móvel. Olha como vibram ali nas direcionais da asa traseira, com a velocidade. Tão fininho esse suporte, né, Max? Tão fininho. Tudo eles colocam na espessura menor possível, justamente, né, para ter uma eficiência aerodinâmica melhor e também para reduzir o peso, né? Tanto que ano passado, vamos ver a análise da curva 4 entre Russell e Carlos Sainz. Russell, ele aproxima ali na curva, esfria no mesmo ponto, só que o Russell para um pouco menos a sua Mercedes e mesmo assim ele consegue ter uma aceleração um pouco melhor do que a Ferrari. E só nessa curva 4, Serginho, são 17 centésimos que o Russell é mais rápido que o Carlos Sainz. E no momento, a diferença entre esses dois pilotos é mais ou menos na casa de 4 décimos de segundo no tempo da volta. O último vencedor no ano passado foi Max Verstappen. Aliás, entre os vencedores, o GP Bahreinita já teve em 19 ocasiões, né? Desde 2004. Hamilton tem 5 vitórias, o Vettel 4, Alonso 3, Felipe Massa 2. Schumacher, Button, Rosberg, Leclerc e Verstappen, 1 vitória cada. E em termos de pole positions, nas 19 provas até agora, Vettel e Hamilton com 3 são os que mais saíram na frente no Bahrein. Schumacher, Rosberg, Leclerc, Verstappen, Alonso 2. Massa, Kubica, Trulli e Bottas, 1 pole cada. Hamilton dando uma travadinha ali na curva 10, a curva mais fácil para travar o pneu. Por quê? Repare que quando ele freia, o volante ainda está esterçado para o lado esquerdo, e isso faz com que a carga naquele pneu dianteiro esquerdo em relação ao asfalto fique muito leve. O pneu não tem carga porque o carro ainda tem ali uma quantidade alta de G lateral, então é muito fácil travar aquela roda interna. E o piloto, numa situação dessa, Serginho, ele tem que frear um pouquinho mais cedo, com um pouquinho menos de pressão de freio, para evitar o travamento de roda, principalmente na corrida. Porque no treino, estragou um pneu, tudo bem. Na corrida, se você estraga um pneu, você tem que fazer um pit stop a mais. Tá aí o Pierre Gasly. Apenas o 17º melhor volta dele, um 33,112. Ele está preparando aí para abrir uma volta rápida, colocou pneus macios. A Renault, que como bem ressaltou o Max Wilson, é a única equipe com motor Renault, motor próprio, essa equipe Alpine, né, com motor Renault, e nenhuma outra utiliza. Então tem muitos menos dados para serem analisados, né? Isso é uma desvantagem muito grande. Serron Pilpen, que é o Serginho, cara que controla ali as ações no muro ali da Alpine. Fala, minha querida Mariana Becker. meu querido Serginho, o Max Verstappen não está tão querido assim. O Max Verstappen está bem descontente com os pneus duros deles, com os rendimentos do pneu duro. Ainda os engenheiros perguntaram, vem cá, você quer tentar uma outra volta e tal, para chegar à conclusão que a gente precisava chegar? E ele disse, não, está muito ruim mesmo, não adianta. Tudo isso a partir de 12h50 a gente vai ver se é vero ou se não é vero. É verdade, né? Mas o Verstappen está reclamando de bastante coisa, né? A Mari falou, melhor dizendo, que o Verstappen estava reclamando ontem do câmbio, reduzindo para cima, para baixo, para os lados, as trocas de marchas agora em relação ao desempenho do carro com pneus duros. E está na penúltima colocação no momento, mas óbvio, é um dos poucos pilotos. Não, desculpa, quem está em penúltima é o Pérez. Está na 14ª colocação com pneu duro, né? Que até agora só os pilotos da Red Bull fizeram voltas com pneus duros. Ontem o Gasly deu uma volta que ele sequer marcou tempo. Ele botou o carro na pista, deu uma volta e guardou o pneu, guardou o carro. Sequer acelerou com o pneu duro. Aí o francês Pierre Gasly, desde 2007, da estreia dele, foi na Malásia. Ele tem uma vitória, 4 pódios. A vitória foi exatamente na Itália, em Monza, com a AlphaTauri. Está fazendo o seu grande prêmio número 131. Um jovem piloto de 28 anos de idade, que nasceu em Rouen.
essa equipe 100% francesa, Alpine, com 2 pilotos franceses, o Esteban Ocon e o Pierre Gasly. E o Gasly, né, Serginho, que como você falou, ele foi piloto da AlphaTauri, da Toro Rosso também, tem uma história ali dentro da Red Bull, vamos falar assim. E ele resolveu ir para a equipe de fábrica, né, no final de 2022, sair da AlphaTauri para ir para a Renault, que é uma equipe de fábrica que teoricamente deveria ser uma equipe mais competitiva. Mas, no momento, eu não sei se foi uma boa escolha, porque a gente vê ali, por exemplo, a AlphaTauri agora com o Ricardo na 11ª colocação e o Gasly apenas na 17ª colocação. Quando ele escolheu no ano passado ter ido para a equipe Alpine, ele estava pensando no retrospecto de 2022, que a equipe foi a 4ª colocada. É verdade. Então ele foi lá achando que, bom, agora vou achar um lugar bom, equipe francesa, companheiro de equipe é meu amiguinho, mas não é muito, mas de qualquer maneira vou ter um carro competitivo e acabou a Alpine não dando a ele essa oportunidade. Aliás, o que eles se bateram no passado foi brincadeira também, né? Pois é. Eram uns 2 ou 3 corridas que eles se engalfinharam, né? Alonso é o mais rápido, segue como o mais rápido, 1:31.5. Depois Russell, Leclerc, Tsunoda, Sainz, Stroll, Magnussen, Albon, Norris e Hamilton. Olha o Tsunoda aí na 4ª posição, hein, Max Wilson? É verdade, a Racing Bull andando muito bem de Tsunoda. Ano passado, né, nos últimos 2 anos, o Tsunoda teve uma evolução muito grande. É um piloto que chegou de uma maneira muito positiva na Fórmula 1. Uma das melhores corridas da carreira do Tsunoda foi justamente na estreia dele na Fórmula 1, justamente nesse grande prêmio do Bahrein. Depois ele perdeu um pouco ali o rumo, o Franz Tost tinha que ficar em cima dele para ele se dedicar um pouco mais. Mas aí o Franz Tost levou ele para Milão, tirou ele. Me melhorou. Melhorou demais, levou para Milão. Ele é um cara que a gente viu, ele não gosta muito de exercício físico, mas ele começou a se dedicar fisicamente, Sim. a preparação. Como piloto, ele é um bom piloto. Sim. Ele focou mais, esse foco deu a ele essa ascensão, né? Ascensão, exatamente. E até agora a gente não viu nenhum rádio dele xingando, né? Ele gosta de falar uns palavrões também. Gosta, ele é chegado. Russell agora já no ritmo de corrida, me dá a impressão. Vai passar ali, você vê os setores. Ele passou a 1.2 do seu melhor tempo. O Toto Wolff ali. Olhou na lente da câmera. Ele treinou aquilo, esse olhar no espelho, hein, Serginho? Esse é novo. Esse é a versão 2024. Meio que de lado, assim, 45 graus. Aquele sorrisinho meio travado, né? Resta saber se ele vai destruir alguns fones de ouvido ao longo da temporada ou não esse ano. É verdade. Estamos aí a pouco mais de 22 minutos do encerramento do TL3. Por enquanto, Alonso lidera 1:31.5. E daqui a pouquinho a gente vai fazer as nossas apostas, né, Mariana Becker? Né, Mariana Becker é bom. Daqui a pouco ele vai apostar só comigo. Você e eu só. E aí eu tenho que dar assim, acerta. Daqui a pouquinho as apostas para ver quem vai largar na pole position da primeira etapa GP do Bahrein 2024. Mais uma vez lembrando, até agora só a equipe Red Bull utilizou pneus duros. E para não dizer que alguém utilizou um pneu que não foi o pneu macio, o Albon deu uma volta com o pneu médio. E os demais só pneus macios. Pneus macios, 8 jogos para cada equipe. Pneu médio, 3 jogos e pneu duro, 2 jogos. Foi essa a configuração que a Pirelli forneceu para cada piloto. E faltando agora um pouco mais de 20 minutos para o final dessa terceira sessão de treinos livres, está na hora da Red Bull colocar o macio aí para fazer uma simulaçãozinha de classificação. Sainz tem o quinto tempo, 1:32.2. Também fazendo aí, com certeza deve estar mais pesado, fazendo uma simulação de corrida. Até que
topam simular corrida com essa temperatura de pista fora das condições em que será o Grande Prêmio, ela é válida, Max? Joe Clear, aí rapidinho, Serginho, ele trabalhou muitos anos na Williams, trabalhou na McLaren, há muito tempo na Ferrari também, trabalhou naquela equipe que era do Jacques Villeneuve, como é que chamava? BAR, era muito amigo do Jacques Villeneuve, foi engenheiro do Villeneuve quando o Villeneuve foi campeão em 97. Serginho, na verdade, nesse momento, eu acho que eles não estão fazendo exatamente uma simulação de corrida, tanto que a volta do Sainz foi apenas 1 segundo mais lenta do que a volta mais rápida. Então eles devem estar dando uma quantidade de voltas um pouco maior para esse composto macio, para ver o desgaste deles, mas não chega a ser uma simulação de corrida não. E olha o Ocon aí agora, tentando fazer a volta rápida dele. O Ocon nesse momento está na 12ª colocação. Esteban Ocon, francês também, estreou no Grande Prêmio da Bélgica em 2016. Tem uma vitória e 3 pódios. A vitória dele foi na Hungria em 2021, correndo pela Alpine. Está fazendo o seu Grande Prêmio número 134. E a classificação hoje é a partir das 12h50, horário de Brasília, mais conhecido mundialmente como 10-1. Exatamente. Classificação essa que a Mari vai começar com o voto dela antes de nós, para a gente ter aquela, assim, sentir como é que está o terreno. Isso. Agora a realidade da Fórmula 1, Sérgio, a gente vai ver de fato, vai ser amanhã. Porque ano passado, a grande vantagem da Red Bull em relação às outras equipes não era exatamente na classificação, e sim no ritmo de corrida. Então amanhã é que a gente vai ver a realidade de fato. Fez uma volta, mas não melhorou sua posição, continua na 12ª colocação. E o Verstappen agora acaba de ir para a pista com composto macio. Agora eu quero ver. Capacete lindo, né, do Yuki Tsunoda. Muito bonito. Sérgio Pérez também na pista e também de pneus macios, de asa 9 aberta, abrindo aí a sua volta rápida. Pérez fez a curva 1 ali com um traçado um pouquinho fora do ideal. Então já perdeu um pouquinho de tempo. Verstappen ainda está aquecendo os pneus, ainda vai abrir a volta dele. Estão na pista o Joe, o Bottas, o Sainz, o Ocon, o Verstappen, o Leclerc, o Pérez e o Albon. E também o Logan Sargent. Fala, Mário. Eu agora dei uma passadinha ali no pit lane para dar uma olhada. O Christian Horner não está no pit wall, não está onde normalmente ele fica durante os treinos livres, classificação e corrida. A umidade está em 39%. Pérez já tem o melhor primeiro setor. Três décimos melhor do que o tempo do primeiro setor do Alonso. Já tem também o melhor segundo setor. E vem para assumir a ponta. Vem para ser o primeiro Sérgio Pérez. Ele vai passar e faz 1:31.2. Colocou 334 milésimos nas costas ali do Alonso. Ou seja, estavam escondendo o jogo. Pois é, mas acho que o Alonso deve ter mais uma tentativa com o composto macio agora que a pista está um pouco mais emborrachada, um pouco mais limpa. Vamos ver também o que Max Verstappen vai conseguir fazer. Já é o mais rápido do primeiro setor. Olha, o Joe pulou para a 5ª colocação no momento. Bom pulo. Bottas sobe para a 9ª posição.
Max, 2 setores. Você sabe que existe um prêmio no teatro chamado Prêmio Molière, né? Prêmio Molière, que é Molière é o grande prêmio do teatro, né? Um prêmio de interpretação e tudo mais, né? Pode dar pro Verstappen, pro Pérez e pra equipe Red Bull. Porque os dois já tem 1-2. E o teatrinho todo do downshift, do upshift, todos os shifts que você puder imaginar, esquece. E olha, o Pérez bem próximo do Verstappen, menos de 2 décimos de segundo. E olha quem pulou para a 7ª colocação agora, Serginho, Logan Sargent. Uma posição à frente do Albon. Serginho. Fala, Mari. O Hamilton está no box fazendo acertos de freio dianteiro. E aqui agora acaba de passar do meu lado. O presidente da FIA, Ben Sulayem, estava conversando com... tá eu vou te dizer, eu vou contar as coisas mais para frente, porque tá passa a abelha de um lado para o outro aqui. É melhor a gente esperar as soluções das coisas antes de ficar tentando adivinhar. Perfeito. No detalhe aí, ó, Red Bull RB19 do Max Verstappen. Stroll e Alonso agora fazendo mais uma tentativa de simulação de classificação. Aliás, esse não é RB19, desculpa, é o RB20, né? Que olha, Serginho, essa volta deles não foi tão voadora assim. A gente vê o Stroll já no primeiro setor, aí muito parecido com o primeiro setor do Verstappen. Lembrando que ano passado a classificação foi bem apertada também, né? A gente viu que a Red Bull fez a pole position ano passado, mas assim não foi muito distante dos outros carros. Estamos aí com um pouco mais de 13 minutos para o encerramento do TL3. Primeiro setor do Alonso muito parecido com o do Verstappen, apenas 1/100º mais lento do que o do seu companheiro de equipe. Lembrando que é fim de semana de WEC também aqui na tela do Band Esportes. Você vai comprar a primeira etapa direto do circuito de Losail, no Catar. Narrações de Aldo Luiz e Sérgio Lago vão se revezar nas narrações de tantas e tantas horas, né, dessa etapa da WEC. Comentários do Rodrigo Matar, do Felipe Meira e do Sérgio Milani. A largada é no sábado, amanhã, portanto, às 5 da manhã. Mas a partir de 4h40 a transmissão já começa. Então você que quer acordar cedinho, ver aqueles hipercarros da WEC, amanhã a partir de 5 da manhã a largada aqui mesmo no Band Esportes. E o Stroll pulou para a 3ª colocação a 3 décimos do Max Verstappen. E o Alonso vai fechar sua volta agora e pula para primeiro, Serginho. Opa, 1:30.965. O Alonso respondeu ali aos carros da Red Bull. E o Norris vem voando. E o Norris, que está lá na 14ª posição, também vai dar uma subida aí. O Piastri é o último colocado, também com certeza vem aí para subir. Primeiro vem o Norris. Vai passar aí o Landinho, terceiro. Ele errou a última curva, Serginho. Ele freou muito tarde, perdeu bastante tempo. Ele vinha para conquistar a primeira posição, mas acabou errando. Temos Alonso, Verstappen e Norris. Agora Piastri, Pérez e Stroll. Russell, Leclerc, Joe e Sargent. Hamilton na pista. O Hamilton tinha cometido um errinho na última curva, na volta anterior. É capaz dele, bom, já faz ali o seu melhor primeiro setor. Capaz de dar uma melhorada o Hamilton, que ocupa nesse momento apenas a 16ª posição. 1:32.7, a melhor volta do Hamilton. Eu gostei muito dessa faixa prateada ali no bico, no nariz do carro, lembrando as flechas de prata. Vamos ver o Hamilton agora em direção à linha de chegada e de partida ali. Hammer time. Não foi tão hammer assim, viu, Serginho? Não foi, não. 1:31.4. E agora a vez de George Russell.
You're currently P1, a tenth quicker than Verstappen. Yeah, copy. Another step better. I'm connected with the car, it's good. Copy, mate. O engenheiro do Alonso dizendo que ele está na primeira colocação. Alonso dizendo assim, olha, foi mais uma evolução que nós tivemos. Eu me sinto muito conectado com esse carro e é muito bom. Palavras fortes de Fernando Alonso, hein, Sérgio Maurício? Sempre, né? Vamos para os últimos 10 minutos. Russell vai para quarto, 1:31.1. E faz o melhor terceiro setor do circuito no momento. Albon sobe para a nona posição. Nós temos 4 equipes nas 4 primeiras posições. Alonso com a sua Aston Martin, Verstappen de RB, de Red Bull, o Norris de McLaren e o Russell de Mercedes. Hamilton deu uma errada ali também. E a gente não está vendo ao longo dos treinos livres as voltas serem deletadas, né? A regra não deve ter mudado. Se isso acontece na classificação, é deletada a volta. Olha só a traseirada, a correção que o Hamilton teve que fazer ali. Nesse momento, Max, a temperatura da pista está na casa de 30 graus, temperatura ambiente 20. A gente deve ver na hora da classificação pelo menos uma temperatura 10 graus mais baixa do que essa de 30 nesse momento. Lembrando que no Bahrein serão 18 horas, quando aqui é meio-dia, 6 horas à frente, serão 18 horas o horário da classificação para o GP do Bahrein. Verstappen deu mais uma volta, não melhorou seu tempo. Esquisito, hein? Ou estão escondendo o jogo. Já dá para votar? Ah, já? Já dá ou não? A Mari que resolve, A né? Ferrari não deu a volta ainda, vamos esperar então. A Ferrari não deu a sua volta ainda. O Sainz agora está saindo do box. Muito obrigada. Vamos aguardar. Prepara aí, dona Mari. Prepara seu voto. Se eu deixar, você me pergunta antes do café da manhã, né? Ah, sim, com certeza. Da quinta-feira, né, Mari? Gasly é o último colocado. O pior tempo do grid até agora é um 33:1. E o Ocon antepenúltimo, né? Separados ali pelo Hülkenberg, da fé coisa ali pro fundo. Né? Ricardo não tá bem também não, 17º. Ele que foi o mais rápido no treino de ontem. No TL1 é apenas o 17º colocado. O Gasly vai dando a sua melhor volta. Melhorou um pouquinho. Foi para 1:32.3, 16º. Passou dos limites de pistas também? Ah, passou. Ele deu uma traseiradinha além de tudo. Quase que entortou ali, né? Ele passou, ainda perdeu tempo. Em 2 pontos, né? Nesse ponto aí também, mano. Vamos ver a volta do Hulk. Que caiu para último. E agora foi para 7º. E o Magnussen tirou o pé. Ricardo pulou para a 9ª colocação agora com a sua Racing Bulls. E a volta do Tsunoda, 11ª colocação. E o Hamilton foi para a pista de novo agora. Leclerc também está na pista. Leclerc e Sainz são 14º e 17º. O Sainz vem baixando. Vem fazendo uma boa volta o Carlos Sainz. Ele vai para o complemento da volta agora. Vai fazer as curvas 14 e 15. Essa é a 14, depois emenda na 15.
E agora em direção à linha de chegada, não escapou o carro ali. Tá bonita essa pintura da Ferrari. Passou o Sainz e simplesmente assumiu a pole position. 1:30.824. E o Sainz não tem... Só ele e o Alonso andaram na casa de 1:30. E o Sainz não tem nenhum setor roxo, né? Nenhum dos setores foi o mais rápido, mas muito consistente nos 3 setores e colocou a sua Ferrari na primeira colocação. Agora menos de 5 minutos. Hamilton não fez um bom primeiro setor. Uma volta que não Tirou é muito boa. o pé, né? Ele já tem tempo melhor do que isso, né? E a gente repara também, né, Sérgio, que a Mercedes hoje não está batendo tanto no chão quanto ontem. E talvez não seja coincidência que, aparentemente, o desempenho dela também não está tão bom quanto ontem, que quanto mais a equipe precisa levantar o carro, mais pressão aerodinâmica eles perdem. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não sabe a configuração que eles estão usando. Daqui a pouco, a partir das 12h50, conhecido também como 10:1, confere? 10:1. Vamos ver o que é a realidade da Fórmula 1. Olha o Leclerc aí fazendo o melhor primeiro setor dele. Melhor tempo até agora, 1:30.824. É o melhor tempo do fim de semana. Vai para o último trecho da pista. Vai emendar 14 e 15. A traseiradinha na aceleração ali. Quase 3 décimos mais lento do que seu companheiro de equipe. Agora está na hora das apostas. Eu vou começar exatamente com Max Wilson. Eu? Olha só. Serginho, eu vou ter que ir na bola de segurança para começar o ano. Te livrei, Mari, te livrei. Amiguinho, hein? Ai, vocês dois contra mim. Já percebi qual que é a jogada de vocês. Mas eu vou fazer o seguinte. Fala. Vai votar no Xará. Não, eu vou um pouco diferente. Vou votar no Sainz. Sainz? Bom voto. Bom voto esse. Bom voto para vocês, né? Que ficam votando mais. Não, voto bom pro Sainz. Voto pro Sainz aí. O Jaime vota no Alonso. E você, Mari? Eu fiquei com vontade de votar no Alonso também, mas eu vou votar nesse cara aí, ó, no Verstappen, porque a volta que ele fez antes, ele foi atrapalhado pelo Leclerc, aliás, pelo Giampiero Lambiase, que o engenheiro dele, que não disse que o Leclerc estava na frente indo para os pits. Então, acho que o cara ainda vai dar o que falar. A Mari, quando falou, eu vou votar nesse cara aí, a gente estava vendo o Magnussen na imagem, eu falei, vai votar no Magnussen? Mas então, portanto, o nosso querido... Não, é que eu estava olhando o Verstappen ali, outlet. O nosso querido Jaime Brito votou no Alonso, você votou no Sainz, a Mari votou no Verstappen, o Fred Sabino votou no Leclerc. E o Marcelo Verrato vai votar em quem? Contra a banca, como sempre, Lando Norris. Ô, louco. Ô, louco, Lando Norris. 5 votos diferentes. Bacana, gostei. 5 votos diferentes. Eu vou fazer um voto diferente também. Eu vou votar no Oscar Piastri. É mesmo? Vou de Oscar Piastri. O que você tá sabendo que você não contou pra gente? Não tô sabendo nada, porque pra fazer um voto diferente, todo mundo. A gente hoje, ninguém votou nem no Hamilton, nem no Russell, e cada um votou em um piloto. Então, boa. Eu gostei dessa nossa primeira votação aqui. O Piastri está separado do Sainz por 3 décimos. Isso aí... Não é nada. Não é nada, mas são 3 décimos. Não é nada, mas nesse momento tem 6 carros. Tem 6 carros, entre esses 3 décimos aí.
And I struggled to see actually last corner as well. The sun is getting low. O Leclerc reclamando uma coisa que não é incomum, Sérgio. Ele falando que não consegue enxergar direito a última curva, justamente pelo ângulo que o sol está em relação à última curva. Está bem de frente para o piloto. E isso realmente atrapalha muito em autódromos, no nascer do sol, já perto do final da tarde, principalmente no pôr do sol. Às vezes tem alguma curva que você dá de cara com o sol ali e a visão fica realmente prejudicada, principalmente num carro como um carro de Fórmula 1, que é extremamente rápido, é um carro muito duro, então o piloto fica quicando ali, que também já prejudica a visão. Sainz e Alonso, os trechos ali que cada um foi mais rápido. O Sainz em boa parte do circuito, em 3 trechos o Alonso foi mais rápido. Dobradinha da Espanha. Bandeira quadriculada agitada, isso significa final do TL3 e agora só nos resta a classificação. Logo mais e amanhã a prova do Bahrein, a primeira de 24. E pão na chapa, claro que daqui a pouquinho vai rolar. O Messier Vacher está ali, deve estar feliz. Ele nunca mostra assim que está muito feliz, está sempre com aquela cara sisuda, mas deve estar feliz porque Sainz em primeiro e Leclerc em quarto. Eu acho que é uma boa posição para a Ferrari, né? Excelente posição para a Ferrari. A Ferrari se demonstrando muito competitiva. São 2 pilotos que também elogiaram bastante a evolução do carro do ano passado para esse ano, assim como os pilotos da Mercedes e o Alonso, que se falou que se sente muito conectado com o carro. E o Alonso conectado com o carro é um bicho feroz, né, Serginho? É verdade. Agora você falou de Messier Vacher, podia falar pro Messier Felipe Jafone fazer aquele pão na chapa com aquele ovinho mexido que ele faz tão bem para nós, hein? Muito bem, né? Mas ele já tá lá em Goiânia, já não dá. Já foi? Já foi. Já tá em Goiânia. E Goiânia que vai receber a primeira etapa da Stock Car esse final de semana, a categoria mais importante do automobilismo brasileiro, uma das mais importantes de carros de turismo do mundo, né, Serginho? Exatamente. Vai começar o espetáculo da Stock Car na tela da Band esse final de semana. Vai sim, você vai acompanhar aqui na Band, né, com o Luque Monteiro narrando e o Felipe Jafone nos comentários, Thiago Fagnani nas reportagens. Thiago está de volta, já está recuperado, já está tudo bem com ele. O treino acabou com a temperatura da pista na casa de 29 graus. Sainz em primeiro, Alonso em segundo, Verstappen em terceiro, Leclerc em quarto, Norris quinto, Russell sexto, Piastri sétimo, Pérez oitavo, Hülkenberg nono, Stroll na 10ª posição. Em 11º, Daniel Ricciardo, você está vendo ali. 12º, Lewis Hamilton. 13º, Tsunoda. Depois Magnussen, Albon, Joe, Bottas, Ocon, Sargent. E o Gasly ficou na última posição. E nesse momento, Serginho, 14 pilotos em 0,8 e o pelotão inteiro em 1,5 segundo. Muito legal isso. A Fórmula 1 está muito mais próxima, né? A gente pode sentir pelo menos nessa primeira etapa que está muito mais próxima à Fórmula 1. Treinamento de largada que é sempre bom fazer. E são as últimas imagens do TL3. Lembrando que ainda hoje tem a primeira de 2 corridas a partir... Deixa eu ver o horário direitinho aqui. 1h10, Fórmula 2, Grande Prêmio do Bahrein com o Gabriel Bortoleto e com o Enzo Fittipaldi. Olha como balança a asa traseira ali da Ferrari do Leclerc. E vibra de uma maneira diferente da asa traseira da Red Bull. E da Aston Martin também. Cada uma vibra de uma forma, né? Principalmente ali naquele ponto onde os pilotos passam na zebra ali, que é uma zebra bastante ondulada e gera essa trepidação, essa vibração, que não é bom para o asa, né, Sérgio? A gente lembra que ano passado a gente teve problemas com asas traseiras, se não me engano, a Alpine acabou quebrando as asas traseiras justamente por essa vibração. Os pilotos seguem se posicionando ali nos colchetes no grid para treinar a largada. E já teremos a tabela final dos tempos de classificação de cada um. Hamilton dando aquela distracional nas rodas traseiras para os pneus chegarem na temperatura ideal para a largada. Não pode estar muito quente, não pode estar muito frio, senão a aceleração fica prejudicada. Ele mexendo ali nos modos do motor ali para a largada. Ele coloca a mão esquerda por cima ali, ele usa ali a mão esquerda por cima do volante. Só ele que tem essa posição da embreagem naquele ponto ali. Exatamente. E isso não tem certo e errado, é cada um com as suas preferências. Olha que legal, Serginho, a torcida ali.
A equipe Red Bull já fazendo um teste de pit stop também. Aproveitou para testar o pit stop no carro do Max e agora o Sérgio Pérez vai se aproximar. Eles também vão ensaiar aí um teste de pit stop. Tá tudo dito, né, Max Wilson? Tudo dito, né? Agora, às 12h50, vamos ver quem vai ser a primeira pole position, o primeiro pole position da temporada de Fórmula 1 de 2024. E o Stroll foi sorteado para pesar ali, ó. É. E é aleatório. Agora é a vez do Pérez ali ensaiar também um pit stop. Temperatura da pista, como eu disse, terminou na casa de 29 graus e a temperatura ambiente 20 graus. Listo? Listo. Estou esperando só a cartela aqui para a gente poder encerrar a transmissão. Mas eles estão mostrando ali os ensaios da Red Bull. E tá aí o tricampeão mundial Max Verstappen, que agora vai se preparar para logo mais a classificação disputar. Classificação final, portanto, Sainz em primeiro, Alonso em segundo, Verstappen em terceiro, depois Leclerc, Norris, Russell, Piastri, Pérez, Hülkenberg, Stroll. Os 10 primeiros colocados, o Stroll ficou a meio segundo do tempo do Sainz. Na sequência, Ricardo, Hamilton, Tsunoda, Magnussen, Albon, Joe, Bottas, Ocon, Sargent e Gasly. E eu vou pro pão na chapa, que eu também sou filho de Deus. Muito obrigado a todos pela atenção. Logo mais você acompanha 12h50 as emoções da classificação aqui na tela do Band Esportes. Então, até já e nos encontramos já aqui no Band Esportes. E aí, tá ligado? Band Esportes, aqui o esporte está em casa.